Olá! Dia 18, o Congresso aprovou o decreto legislativo reconhecendo o estado de calamidade pública nacional. Esse reconhecimento permitiu ao governo federal adotar diversas medidas econômicas e sanitárias emergenciais para conter a pandemia da Covid-19, gastando mais do que o previsto no orçamento e com menos controle. Para fiscalizar essas despesas extras do governo, o Congresso criou uma comissão de acompanhamento das medidas, presidida pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Os parlamentares estão atentos aos gastos. Hoje o senador está aqui na Agenda Econômica para nos contar sobre o trabalho que está sendo realizado. Senador, obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado, Antônia. Muito obrigado a Bruna, a Ernesto, que fazem parte da equipe. Uma satisfação muito grande conceder essa entrevista para a TV Senado. Mas vamos conversar. Vamos conversar. Senador, vocês já estão trabalhando aí há quase 2 meses. Quais são as primeiras impressões? Porque a comissão tem um trabalho difícil que é averiguar se as despesas estão sendo feitas da forma correta, se o dinheiro está chegando ao destino que deve chegar e com a eficiência e eficácia que são necessárias e exigidas dos recursos públicos. O que você pode nos dizer até agora? Muito bem, a comissão tem sido bem dinâmica, muito participativa. O relator dessa comissão é o deputado Francisco Júnior, aqui do estado de Goiás, que sobre os ombros dele recai a imensa responsabilidade de coletar dados, analisar mapas, gráficos e verificar se tudo aquilo que foi autorizado pelo Congresso Nacional ao senhor presidente da República e ao governo está sendo, na ponta, executado satisfatoriamente. Esse é o grande objetivo. Então, já soltamos a primeira quinzena, entre o 15º dia e o 20º dia da comissão, um relatório preliminar que já está na página da Covid-19 no Congresso Nacional, acessível a todos, e também já tivemos a participação muito especial do senhor ministro da Economia, o Paulo Guedes, que veio assim de pronto abrir todo o cenário da discussão, apresentar todo o vislumbramento desse futuro de Covid e suas consequências. E estamos adiantando, já estamos hoje na 6ª audiência pública, 7ª audiência pública que aconteceu nessa data de hoje, dia 22 de maio. Senador, o governo adotou, se a gente olhar pelo lado da economia, o governo adotou até agora mais ou menos medidas em 4 grandes grupos. O grupo de apoio ao sistema financeiro, um grupo de apoio a pequenas e médias empresas, desempregados e os microempresários, microempreendedores individuais e agora, mais recentemente, o apoio a estados e municípios. As primeiras medidas adotadas foram as de apoio ao sistema financeiro. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso, porque elas geraram bastante controvérsia e até agora o que a gente percebe é que o objetivo básico dessas medidas, que era aumentar a liquidez no mercado e fazer com que aumentasse a quantidade de empréstimos aos empresários, que são quem de fato, empresários e trabalhadores, são quem de fato produzem riqueza. E isso não chegou na ponta. Eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, como é que está aí essa questão dessas medidas de apoio ao sistema financeiro. Algumas delas foram bem polêmicas, inclusive. Exatamente. A primeira delas foi a redução do compulsório, de 31%, que era retido pelo Banco Central, para 17%. Significa que ficou mais dinheiro com os bancos, mais dinheiro no caixa dos bancos para fazerem operações creditícias. Mas não está acontecendo como era previsto, justamente pelo temor que os bancos têm da elevação da inadimplência num momento difícil como esse. Então, isso só acontecerá, de fato, um desembolso maior de crédito para o mercado, para as pessoas, para os empresários, se for realmente regulamentado, criado fundo garantidor pelo governo e tendo uma garantia desses empréstimos nesse período de pandemia. Se não houver esse fundo garantidor, ficará apenas a boa intenção do governo de colocar mais recursos à disposição dos bancos
porque, de fato, os bancos privados, o Banco do Brasil, eles têm assim seu cronograma e eles não mudaram o perfil de empréstimo por mera cordialidade, solidariedade. O banco não tem solidariedade, o banco não tem coração, o banco não tem essas coisas, não tem afetos, não sente dores. O banco quer saber se o dinheiro é emprestado, o dinheiro tem que ser pago, tem que ter garantias. Então, numa situação emergencial como essa, há necessidade do fundo garantidor. Sem ele, todo mundo sabe, aí particularmente um estudioso desse ramo, que é o senador Exalci Lucas, e o senador Esperidião Amin, eles realmente não acreditam que isso vá dar nenhum resultado positivo por falta desse respaldo garantidor, de um lastro que garanta as inadimplências caso aconteça. Só para a gente refrescar um pouco a memória, nós preparamos aqui um infográfico que eu gostaria de apresentar, que é exatamente o tamanho e essas medidas que foram feitas pelo governo no sentido de apoio ao sistema financeiro, porque tinha-se um certo temor aí de problemas no sistema financeiro. Então, essas medidas, como o senhor já citou uma, que é a redução do depósito compulsório de 31% para 17%, mas também teve uma flexibilização de regras de depósitos e transações financeiras, e a permissão para o Banco Central atuar no mercado de títulos privados. Essas Exatamente. primeiras medidas e algumas outras que a gente não está detalhando aqui, elas trariam uma liquidez de mais de R$1 trilhão para o mercado financeiro. Nessa esperança, o senhor já deixou claro, o banco não tem coração, o banco quer saber de lucro, os bancos brasileiros são os que mais lucram no mundo inteiro, mas essas medidas trouxeram alguma preocupação, principalmente essa permissão para o Banco Central atuar no mercado de títulos privados, que possibilita que o Banco Central compre títulos que estão na mão de bancos privados, títulos que a gente conhece como títulos podres, títulos que sabe-se que não vão ser pagos, e essa dívida caia no colo do contribuinte brasileiro. O que é que a comissão pode fazer para impedir ou para evitar que isso aconteça? Isso já não tem mais como impedir, porque já foi aprovada a legislação. Quem mais trabalhou contra essa compra direta pelo Banco Central foi o senador Eduardo Braga. Ele gostaria que isso, vindo a acontecer, fosse feito porque tem uma experiência maior nesse setor, que é o BNDES. Mas ele foi voto vencido, né? Foi voto vencido e ficou, pela primeira vez, a concessão do Banco Central fazer aquisição de títulos e certificados diretamente das empresas, sem a intermediação dos bancos privados. Antes, os bancos, Banco do Brasil e bancos públicos privados, que faziam esse trabalho de compra ou não. Agora não, o Banco Central compra, joga no mercado, compra esses títulos e esse é feito em analogia ao que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. A compra de documentos, de títulos do mercado, é como se diz, eles falaram naquela época, que é como se fosse uma chuva de dinheiro sobre o país. É dinheiro irrigando a economia, assim, jogada de helicóptero sobre o povo, né? Como se fosse um presente. Mas esses títulos dá intenção, o Banco Central compra e depreende que lá na frente ele devolva, venda de novo a quem possa interessar, depois da pandemia, esses títulos para lá. Mas se são títulos podres, ou debêntures, ou outros certificados, ou então outras modalidades de títulos existentes, guardadas ou desvalorizadas, isso, segundo o valor de face da compra, é o valor atual de mercado. Então, provavelmente até possa valorizar com o decorrer do tempo. Então, esse é o objetivo, é jogar dinheiro na praça. Esse é o grande mérito da compra desses títulos. Mas isso não pode gerar lá na frente um déficit maior ainda para o Tesouro? Quer dizer, não pode ser um daqueles esqueletos que se falava nas décadas de 80 e 90, que está sendo colocado aí no armário do Tesouro Nacional? Esse dinheiro seria mais ou menos o dinheiro que o Banco Central tem, até de uso de reservas. Ele pode usar um pouco das reservas internacionais ou cambiais, que inclusive é muito defendida pelo senador Jader Barbalho, né? Acha que não precisa de tanta reserva de 1 trilhão e 700 bilhões de reais
para garantir, lastrear nossos penduricalhos de dívidas internacionais que nós temos. Então, eu creio que o atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele é muito favorável a essa tendência, é um assunto puramente econômico, que realmente eu me sinto assim sem uma condição nesse momento de fazer uma análise criteriosa e consistente, porque é uma área que eu não domino suficientemente para saber se isso vai dar um rombo extraordinário lá na frente, vai ser um baita de um jabuti para o Tesouro pagar, e se o Tesouro paga, quem paga é o povo. Então, sim, pode ser também uma baita, ele dá com a mão hoje e depois o povo tem que pagar depois. Isso pode acontecer. Mas eu não me sinto assim seguro para dar uma opinião técnica consistente sobre esse assunto. Mas a comissão pretende fiscalizar essas compras? Logicamente, nós temos aí, particularmente, temos 2 ou 3 senadores e uns 2 deputados federais estudiosos, como é o caso do Benevides, lá do estado do Ceará, que é altamente estudioso dessas contas, essa contabilidade de BNDES e tudo mais. O Esperidião Amin é devoto desse assunto, então, com isso, eles vão, por certo, ser assim, os nossos portadores dessa fiscalização. Eles já estão fiscalizando, querem mais detalhes e estão brigando a cada reunião. Eles falam água mole e pedra dura justamente sobre esse assunto. Senador, um outro aspecto, né, em que um outro grupo, digamos assim, de medidas do governo é na questão do apoio a pequenas e médias empresas. E aí o governo, de certa forma, até deu um pouco dessa garantia, porque, na verdade, o governo repassou o dinheiro via BNDES para os bancos privados, que é o dinheiro do que seria utilizado pelos pequenos e médios empresários para pagar suas folhas de pessoal aí na forma de empréstimo nesse período. Só o governo federal repassou 36 bilhões, são 40 bilhões para a folha de pessoal, o governo federal repassou 36 bilhões, os bancos entrariam com 4 bilhões, mas esse dinheiro também não está chegando, os bancos estão exigindo garantias imensas, aumentaram a taxa de juros em lugar de reduzir, mesmo com a redução da Selic, e também o dinheiro da suspensão temporária de contrato e redução. Esse, como sai direto do cofre do Tesouro, para o trabalhador, esse está chegando, mas os 40 bilhões da folha de pessoal não está chegando para os empresários, eles estão reclamando muito. Apesar de ser um dinheiro do Tesouro, como é que isso pode ser feito? Exatamente, esse é um tema que é objeto de debate. Hoje, mês dia 22, houve uma audiência com o ministro-chefe da Casa Civil, que foi extremamente questionado pelos parlamentares da comissão e não membros da comissão, justamente porque a caixa d'água está cheia, mas lá no cano está saindo muito pouco. Nesse caso, da Folha e outros empréstimos a micro e pequenas empresas, por exemplo, da Folha 40 bilhões, mas só foi até agora liquidado 17 bilhões. Muito menos do que o que estava ao alcance. E tem que ser rápido, senão passa a pandemia, não vai resolver coisa nenhuma e as pessoas terminam fechando ou falindo mesmo e não retornando mais ao mercado. Isso é péssimo. Mas, justamente, esse repasse, esses empréstimos às pequenas empresas também tem sido objeto de muito questionamento. O senador Jorginho Melo apresentou um projeto que foi aprovado, sancionado recentemente pelo presidente, e nós estamos esperando ansiosamente que esse recurso chegue às micro e pequenas empresas, né, que são realmente as que sustentam os empregos do Brasil, responsáveis por mais de 90% dos empregos brasileiros, são as empresas médias, micro e pequenas empresas brasileiras. Então está faltando realmente agilidade, isso quando joga para a mão dos bancos não acontece, porque os bancos vão colocando dificuldade, vão aumentando spreads, se brincar aumenta juro, e assim vai, e termina que as pessoas não conseguem contrair o empréstimo por não ser interessante mais o empréstimo nas condições emprestadas. Senador,
é um momento de crise e todo mundo tem dado um pouco a sua contribuição. O Congresso aprovou o projeto de lei PLP 39 de 2020, que prevê o congelamento dos salários dos servidores até o final de 2021. Os empresários estão reduzindo as suas despesas, procurando reduzir suas despesas. Está todo mundo dando uma cota de contribuição aí nesse momento. Não seria a hora de os bancos, de alguma forma, darem essa cota de contribuição também? Porque a gente vê o balanço do primeiro trimestre dos maiores bancos do Brasil, embora o lucro tenha sido menor do que no ano passado, no mesmo período, mas ainda foi um lucro bilionário de todos os bancos. Como é que o governo, essa comissão, o governo tem algum mecanismo, além desse fundo garantidor que o senhor falou que deve ser criado, tem algum mecanismo de impedir, por exemplo, que os bancos façam exigências descabidas? Tem banco exigindo que os empregados abram conta lá no banco para receber salário, tem banco exigindo que a pessoa que vai pegar o empréstimo, que o pequeno empresário contrate um seguro empresarial, um seguro de vida, uma série de coisas que, quando dá no fim das contas, ele não consegue tirar o dinheiro que ele precisa. E justamente são essas chamadas reciprocidades bancárias, em que o banco empresta um pequeno valor e vende seguro, e exige isso, e tem que comprar isso, comprar aquilo, termina a pessoa ficando com o valor das aplicações de juros embutidos, transformando isso em juros, fica impraticável. Não é? A maneira que nós temos é a denúncia junto ao Banco Central. É a maneira junto ao Banco Central, e é isso que nós estamos fazendo através da participação ativa dos nossos componentes da nossa comissão. Nós não somos muitos, nós somos 12, são 6 deputados e 6 senadores, igual número de suplentes, mas tem muitos parlamentares que não são membros, são muito ativos, muito presentes nessas reuniões. E nós contamos com gente, tipo a senadora Cátia Abreu, que não deixa de participar, mesmo não sendo membro da comissão, muito ativa, muito crítica e pega pesado. E nós estaremos agora, nas próximas audiências nossas, vem o presidente do Banco Central. Eu vou, praticamente, como eu sou só presidente, eu me reservo a condução regimental da sessão, e às vezes até me limita a fazer perguntas aos nossos convidados, justamente para não atrapalhar os outros, não é? Mas, por certo, eu vou transmitir essa entrevista nossa, esses recados seus aí dessa entrevista TV Senado, para o nosso relator, para que ele possa inquirir e também fazer as cobranças ao Banco Central por tudo isso, a falta de senso colaborativo dos bancos. Os bancos, eles ficam muito satisfeitos quando fazem uma doação. Faz uma doação de 5 milhões, 5 bilhões, 1 bilhão, não vou falar o nome do banco que doou 1 bilhão para isso, para aquilo outro, mas e parece que está cumprida a missão. Mas esquecem da sua lucratividade exagerada, o valor de cheque especial muito alto, cartão de crédito muito alto, e todos esses juros exorbitantes, né? Então, tem fundamento, sim. Eu não acredito em banco, no conceito capitalista, de banco vir ser solidário a nada. Não, banco não é solidário a nada. No caso de não poder emprestar, eles guardam o dinheiro. Eles guardam o dinheiro e aplicam em outros mercados, inclusive mercado internacional. Então, banco é assim. Como eu falei no início, coração de banco não existe. Coração de banco está no bolso, né? Agora, tem uma questão aí do banco, quer dizer, o Banco Central liberou essa liquidez, os bancos estão entesourando, como o presidente do Banco Central falou, empossando esse recurso, só que eles estão empossando esse recurso e estão lucrando ainda mais, porque uma parte dele está sendo feito via depósito compromissado no Banco Central. Ou seja, o Banco Central liberou o dinheiro para o banco está ficando com uma sobra de caixa maior, está depositando isso no Banco Central, naquela espécie de conta garantida do Banco Central, que remunera o dinheiro que ele liberou. Como é que se faz essa questão? Como é que se resolve esse nó aí? Esse nó nós vamos reservar a fazer essas perguntas ao presidente do Banco Central, justamente porque o momento é muito especial. E o Congresso não tem faltado em suas votações remotas,
né? Tanto a Câmara quanto o Senado, nós temos votado até ao sábado. Eu fui deputado na década de 90 até os anos 2000, nunca votamos sábado, não me lembro de ter votado sábado. E agora não, é diretão, pode ir até sábado, justamente para contribuir com todas as medidas provisórias, tudo que realmente possa colaborar com a facilitação, para que venha socorrer as empresas e os empregos, realmente surta efeito. Mas até agora o efeito está sendo muito reduzido ou mínimo. Muito. A vida remota está fazendo a gente trabalhar mais, né, senador? Exatamente. Está aqui. Senador, eu queria aproveitar e passar então para um outro ponto, que é a questão do apoio aos desempregados pequenos e médios e aos microempreendedores individuais, os MEI, como a gente chama, que é a questão da renda básica, de R$ 600 por 3 meses. O governo já deixou claro, tinha deixado bem claro que não ia prorrogar, já fala em prorrogar, mas reduzindo esse valor. Agora, o que a gente viu aí é que, a estimativa inicial se mostrou equivocada, porque a quantidade de pessoas que pediu essa renda foi quase que o dobro, e que o governo brasileiro não sabe, ou não sabia, onde estavam e como viviam aí uma parcela muito grande da população, cerca de 30% da população, que eram chamados invisíveis, não tinham renda, não tinham conta no banco, não tinham cadastro único no governo, não tinham nada. O que acontece aí que o governo brasileiro está tão longe? Como é que isso pode ser melhorado? Isso foi realmente uma demonstração viva que o Brasil e o governo não conhecem o Brasil. Ao ponto de ter aí uma população, mais de 30 milhões de brasileiros, considerados invisíveis, que não tem CPF, não tem documento, ou se tem, não usa e não precisa do governo, não precisa de ninguém. Ele sobrevive com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito e com o próprio destino. São pessoas que não têm certidão de nascimento, são pessoas que não têm, às vezes, identidade, nunca se preocuparam, nunca fizeram falta esses documentos para eles, e que agora eles apareceram para receber esses R$ 600, não é? Isso é ruim, essa falta de processamento de dados, de cruzamento de dados, que já devia ter sido feito pelo Cadastro Único do Ministério da Cidadania, que não conseguiu atingir esses segmentos, um segmento tão numeroso de brasileiros, não é? Demonstrando um país profundamente desigual, um país profundamente injusto e realmente que é uma pena, nós não nos conhecemos verdadeiramente. Então, isso foi um tapa na cara do Brasil, posso dizer assim, né? Senador, uma última desses 4 pontos, dos últimos pontos aí, digamos, de foco, né, de apoio, é a questão do apoio a estados e municípios, né? O Congresso aprovou e o projeto de apoio aos estados e municípios tem aí uma previsão de repasse, na verdade, são 125 bilhões nesse projeto, mas o governo já tinha liberado 16 bilhões direto de repasses para o financiamento do SUS, via FPE, que é Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, e nesse projeto, que é o PLP 39, o governo se dispõe a liberar 60 bilhões de reais de repasses diretos para estados e municípios, e suspender temporariamente o pagamento de dívida também, mais ou menos no valor de 65 bilhões. Como é que fica esse dinheiro? Esse dinheiro, a previsão é que o governo entregue em junho, a previsão do governo é que ele só chegue nos estados e municípios no começo de junho. Como é que vai ser o uso e como é que o Congresso, como é que essa comissão vai fiscalizar o uso desse dinheiro? Uma parte dele será estritamente para a saúde, né? É um percentual de 16 bilhões dividido entre estados e municípios. Já tem isso tudo já em cotas, em planilhas, cada estado já sabendo quanto recebe, com base no seu fundo de participação e na sua população, não é? Isso é um item. O segundo item é a questão dos 60 bilhões, que nada mais são do que a parada da suspensão dos pagamentos das dívidas dos estados. Ora, na realidade, são 4 ou 5 estados brasileiros que são responsáveis por quase 80% da dívida dos estados. E os outros estados devem pouco. Então, na realidade,
essa suspensão das dívidas vai beneficiar muito os estados que são considerados quebrados hoje. São os estados maiores, que têm grandes dívidas, então eles serão grandemente beneficiados com a suspensão. O estado de Rondônia, por exemplo, a gente tem lá dívidas e deveremos estar pagando hoje 18 milhões por mês. Isso até o dezembro, suspendendo, ele deve fazer um caixa aí de uns 170 milhões, somado o restante do dinheiro que ele vai repassar, dos 60 bi, ele deve ter um pacote de mais de 450 milhões para gastos com saúde, fazer investimentos, inclusive pagamento de folha na área de saúde, né? Então, não resta dúvida que esse dinheiro, que é tão necessário, já tem muitos estados e os governadores, os presidentes dos consórcios e governos, já acham que ele não vai resolver a parada da situação dos estados e municípios, porque a queda da receita hoje é estimada em 30%. Então, a queda da receita é grande, esse dinheiro viria mais para completar esse déficit de arrecadação. E se esse déficit continuar caindo como está, então teremos que arrumar mais dinheiro para os estados e municípios. Então, de qualquer forma, ele é benéfico, é necessário e todos estão muito agradecidos. Como ontem, dia 21, o presidente Bolsonaro reuniu com governadores e a demonstração foi de solidariedade, de agradecimento por a sanção e pela liberação desse recurso em breve disponível nos caixas dos estados. Senador, a comissão vai acompanhar esses trabalhos, imagino que, ao fim, vai apresentar um relatório de como tudo foi organizado. Vocês pretendem propor também algum modelo de recuperação pós-pandemia? Porque a gente está vendo agora que a economia está, de fato, num processo no mundo inteiro, não é só no Brasil, de debacle quase, mas o mundo inteiro, todos os governos estão preparando, digamos assim, planos de recuperação para depois, né? A comissão pretende apresentar algo nesse sentido? É o seguinte, nós estamos, assim, com o próprio decreto legislativo estabelece uma vez por mês nós temos que estar dentro do Ministério da Economia. Uma vez por mês. Aí o ministro já designou a equipe que vai nos receber mensalmente para discutir tudo. E bimensalmente o ministro Guedes virá à comissão, ou remotamente, em audiência pública para justamente fazer o seu relatório a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses nós vamos avaliando, mas a comissão está fazendo relatórios mais curtos, de 15 em 15 dias. Nós contamos com o Instituto Fiscal Independente, o IFE, do Senado, que tem um grupo técnico não muito numeroso, mas extremamente capaz, analisa e compara os dados do Tesouro, os dados próprios deles que eles levantam com muita precisão, e vai estar nos monitorando, inclusive com uma aba dentro do seu serviço que é específico para a Covid-19. Então, nós temos gente do Tribunal de Contas nos ajudando, nós temos a CGU nos ajudando, nós temos também pessoal da Receita nos ajudando, nós temos os grupos técnico, orçamentário e técnicos também de contas públicas do Senado e da Câmara. Então, nós temos uma assessoria robusta, técnica, boa, que vai nos ajudar a compor esses documentos e traçar o cenário de futuro. Quais são os cenários, como é que o Brasil pode sair dessa e como nós vamos recomeçar uma vida, como nós vamos refundar o Brasil. Como será a reconstrução desse nosso país no pós-crise, no pós-pandemia. Esse é um assunto que ninguém tem a fórmula mágica, ninguém sabe como recomeçar. Mas eu acredito que seja basicamente através dos ajustes, das reformas que não foram feitas, né, que são necessárias serem feitas agora, talvez com uma nova ótica, não só dentro do princípio neoliberal, mas com um pouco de justiça social também. Isso tem que ser feito, uma reforma tributária diferente deverá ser também implementada. O ambiente é propício para essas reformas. Além do mais, eu defendo essa tese minha há muitíssimos anos, que tudo no Brasil
vai depender da educação básica. Nada vai melhorar muito se nós não cuidarmos da educação básica de qualidade absoluta. Fora disso, eu acho que nós vamos chover no molhado e não ficamos nesse rastapé constante e de ficar sempre pondo culpa de um governo no outro e termina que a gente não consegue crescer. Então, eu acho que tudo isso vai acontecendo no decorrer desse ano e virão muitas sugestões, está lendo muitos os artigos, revistas, muitos especialistas falando, e a gente vai observando quais são as sugestões e copiando os rumos do mundo, não é? Isso Senador, é fundamental. eu agradeço pela sua presença aqui na Agenda Econômica. A gente tem que encerrar aqui pelo nosso tempo de grade na televisão, tem esses limites de horário. Agradeço muito e a gente certamente vai voltar a conversar quando a comissão estiver aí com esse relatório mais ajustado. Muito obrigada, senador. Perfeitamente. Muito agradecido. Obrigado. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, baixar, encaminhar para alguém, entre e acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv ou o canal da TV Senado no YouTube. E também fale com a gente pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.